Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Tema de hoje: exercício físico na síndrome metabólica. Então, o paciente com síndrome metabólica, para quem não sabe, é aquele paciente que tem uma circunferência abdominal aumentada e aumento de triglicerídeo e ou diminuição do HDL abaixo de 40 e ou pressão arterial elevada e ou diabetes ou pré-diabetes ou resistência insulínica. E a síndrome metabólica vem aumentando cada vez mais. E uma boa parte dos pacientes com obesidade tem a síndrome metabólica como raiz do problema. Então, tratar de forma adequada a síndrome metabólica é fundamental. E o paciente com síndrome metabólica tem uma relação muito negativa com o exercício. E quando entra para fazer exercício, parece que tem um imã que atrai problemas, lesões, traumas, e aí o paciente acaba desistindo no meio do caminho, seja por lesão ou seja porque apresenta um grande desconforto quando se relaciona com outras pessoas no ambiente do exercício físico. Então, o que vocês que estão com síndrome metabólica precisam saber para que isso não ocorra? Primeira coisa, vocês já ouviram falar em afetos intrauterinos? Então, os afetos intrauterinos são 3 situações que a gente vive dentro da barriga da nossa mãe, que é o afeto cinético. Então, o que é afeto cinético? O que acontece com a minha mãe, com os hormônios e com a placenta quando eu me movimento dentro do útero? Afeto cinético. Afeto cutâneo é afeto relacionado com o toque, e o afeto umbilical é como eu me relaciono e minha mãe se relaciona com a comida. Então hoje eu vou falar sobre o afeto cinético. Então imagine vocês se alguém está na barriga da mãe e aí quando a gente se movimenta por algum motivo, a nossa mãe fica com medo. Então a criança se movimenta, ela fica preocupada, será que está acontecendo alguma coisa com meu filho? E aí começa uma dinâmica onde, quando eu me movimento, eu me sinto mal. Ou se eu tenho uma insuficiência placentária, para quem não sabe, a placenta ela não vem da mãe, ela vem do feto, ela faz parte da vida desse novo ser, ela faz parte desse novo ser vivo, e às vezes a placenta não é boa. E quando a criança está se movimentando, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então toda vez que eu me movimento na barriga da minha mãe, eu tenho desconforto. Isso vai para a vida. Então todas as pessoas que têm uma relação negativa com o exercício, elas não gostam, odeiam fazer exercício, provavelmente elas tiveram um desafeto cinético. Então, isso é o primeiro ponto, tomar consciência disso, entender que o exercício faz parte da vida e que eu não preciso carregar mais esse medo, essa dor, esse trauma. Ele vai ficando cada vez menor à medida que eu vou tomando consciência que isso existiu na minha vida. Segundo ponto, extremamente importante, então as armadilhas que o paciente metabólico cai. Então, primeira armadilha, eletroestimulação de corpo inteiro. Gente, bizarrice isso, tá? Eu não tenho nada contra quem indica isso, mas isso precisa ser indicado para o paciente acamado. Então, assim, a verdade é que os estudos científicos que avaliaram esse método, que não o próprio fabricante falando que funciona, né? E nem quem tem o aparelho. Então a ciência analisando isso mostrou o quê? 9 semanas desse exercício não reduziu medidas, não houve perda de gordura, houve perda de massa muscular. 9 pacientes tiveram aumento de CPK, aumentou muito as dores pós esse treinamento e alguns pacientes inclusive tiveram rabdomiólise, que é um tipo de lesão muscular mais grave, com liberação excessiva de proteínas e marcadores de lesão muscular grave. Então, assim, a promessa, né? Vou fazer 20 minutos 2 vezes por semana de estimulação elétrica de corpo inteiro e vou emagrecer? Pelo amor de Deus, né? Sabe? Não tem como. E aí você vai ver, tá? É isso que o pessoal tá falando. Então, qual é o grande problema desse exercício? Esse exercício não trabalha a propriocepção.
tá? Esse exercício é uma estimulação externa, tá? Então assim, não é fisiológico, não é para fazer. Um outro problema, então o que acontece? Eu vou lá, chega lá a pessoa com síndrome metabólica, com sobrepeso, chega na academia, vai para esteira, tá? Sabe o que acontece? Quando você faz um exercício aeróbico antes do treino de força, sabe o que acontece? Um hormônio chamado miostatina vai lá para cima. E sabe o que a miostatina faz? Ela bloqueia o ganho de massa muscular. E para quem não sabe, o ganho de massa muscular é extremamente importante para o paciente metabólico, porque é o exercício de força que vai aumentar o consumo de oxigênio ao longo do tempo. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer um exercício de força, aumentar minha massa muscular, para essa massa muscular captar mais glicose, captar mais triglicerídeo, aumentar a taxa metabólica, secretar mais hormônios anti-inflamatórios, principalmente o hormônio irisina, que é secretado pela musculatura que é lesada no treinamento. Então, o que acontece? O que acontece é que aí chega lá, 20 minutos de esteira antes do treino, 30 minutos de esteira, aí começa a doer o joelho, aí vai para a academia, depois treina, não acontece nada, a pessoa fica pior, já está num estado catabólico. Então esse erro é fundamental. Segundo erro, restrição calórica excessiva. Então eu não vou fazer uma dieta de muito baixa caloria, eu vou fazer um déficit calórico de 500 calorias. Aqui na clínica a gente tem duas maneiras de ver o metabolismo, medir. E não é com bioimpedância, pelo amor de Deus, bioimpedância não mede metabolismo. Metabolismo pode ser medido por temperatura ou por análise de gases. Então eu vou fazer uma calorimetria indireta, vou respirar no aparelho e aí os gases que eu expiro e os gases que eu consumo, então consumo de oxigênio e CO2 que é expirado, eu vou avaliar a quantidade de calorias que eu tenho, que eu gasto. Então eu tenho a minha taxa metabólica de repouso medida de forma precisa. A outra técnica é a termografia, onde eu vejo a emissão de calor e consigo ver a taxa de geração de consumo de oxigênio de forma também indireta, que é a calorimetria, que é a termografia. Então, duas técnicas, termografia e calorimetria indireta. Eu posso estimar isso por uma equação. Essa equação, ela acerta 50% dos casos. Erra principalmente os pacientes metabólicos, erra para mais. O metabolismo é bem mais lento. Então, eu não posso fazer um déficit maior do que 500 calorias. Por quê? No treinamento eu vou perder força, eu vou perder capacidade energética, eu vou ficar cansado e vai haver um maior consumo de músculo em relação à gordura. Então, a ideia toda não é fazer uma alimentação para emagrecer e nem fazer exercício por conta de alguma doença. Eu vou ter fidelidade à vida, eu vou fazer o exercício para a vida, para a saúde, para o bem-estar e não porque eu estou focado numa doença. Então, se eu foco na doença, a doença ganha força. Se eu foco na vida, a vida ganha força. Então, esteira, se quiser fazer, no final. O ideal é você fazer um esquema de exercício de braço, exercício de perna, 2 minutos de esteira, HIIT, 30 segundos rápido, 30 devagar. Então eu vou percorrendo estações ao longo da academia, fazendo um descanso ativo. Então, descanso passivo é quando eu descanso sentado sem fazer nada. Descanso ativo, eu trabalho o grupamento superior, descanso superior, treinando o inferior. E aí eu faço aeróbico nessa mistura. Isso é um exercício inteligente para quem quer perder peso. Polêmica agora, hein? Polêmica. CrossFit. Então, o que a ciência... Não sou eu que estou falando, eu adoro CrossFit. Eu acho muito bacana. Tem uma aderência, a pessoa que começa no CrossFit, eu estou falando do paciente com síndrome metabólica. Então, o que a ciência diz? A ciência diz que o CrossFit não emagrece, o paciente com síndrome metabólica tem muita dor pós-treino, isso é causa de desistência e tem 36% de lesão. O paciente metabólico que entra para o CrossFit, a cada 100, 36 vão ter lesões sérias e vão precisar parar o treinamento por conta desse exercício. Então, em relação à síndrome metabólica,
O melhor estudo que eu achei foi um estudo que avaliou por 9 semanas e não houve perda de gordura com o CrossFit. Infelizmente foi isso que aconteceu, tá? Todos os estudos têm crítica, tudo tem viés, a gente sabe que não existe um estudo perfeito, mas a ciência está aí para ajudar a gente. Eu vejo isso na prática, principalmente o homem que quer competir. A mulher, ela tem menos lesão. O homem competitivo que entra no CrossFit é certo e lesão grave, tá? Não é lesãozinha de extensão muscular, não, é lesão séria. Então é isso aí em relação ao CrossFit. Alongamento. Então, alongamento é outro problema, tá? Então, teve um estudo que foi muito legal esse estudo. Ele mostrou assim, ó, perda de força já está bem documentado, então não vou alongar antes do exercício porque causa perda de força. Então, o que esse estudo fez? Ele pegou as pessoas e alongou metade do corpo e a outra metade não. E avaliou a resposta no ganho de massa muscular. Adivinha o que aconteceu? O paciente, o lado que foi alongado, ganhou menos massa muscular do que o lado não alongado. Então, esse exercício muito bacana para passar para vocês. Outro problema extremamente importante em relação ao exercício. Então, o que eu preciso fazer? Preciso de ter o quê? Um reforço positivo. E esse reforço positivo, ele vem da equipe multidisciplinar, ele vem dos amigos. Então é muito legal quando você entra numa academia onde as pessoas estão cientes do que estão fazendo e vão fazer o reforço positivo de acordo com a personalidade de cada um. Então, se eu tenho um tipo de personalidade, um tipo de traço de caráter, por exemplo, se eu tenho um traço de caráter oral, eu vou me sentir bem se as pessoas me acolherem, me escutarem, conversarem comigo, sorrirem para mim. Então, esse reforço positivo é fundamental. Isso eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas a ideia toda é vocês procurarem um lugar que vocês se sintam bem, que vocês se sintam acolhidos. Para quê? Para que eu busque no meu treinamento, mais importante do que um resultado rápido, um resultado a longo prazo. Para isso eu preciso passar um termo chamado aderência. Então o que é aderência? Eu fazer por muito tempo. Quanto tempo, doutor Vinícius? Eu considero um ano. Um ano de exercício físico. Se a pessoa faz um ano de exercício físico, ela aqui na clínica, eu caracterizo essa pessoa como uma pessoa que conseguiu aderir ao exercício. Então, quando um paciente com síndrome metabólica entra no treinamento, se ele for fiel à doença e ele não tiver um resultado no primeiro momento, ele vai se sentir frustrado. E isso é muito importante falar, por quê? Porque muitos pacientes estão com a insulina lá em cima, estão todos desregulados, não tem capacidade de oxidação de gordura. Você faz uma calorimetria indireta, uma termografia, o metabolismo está lá embaixo. E aí esse paciente vai ter mais uma frustração. E aí você vai ver, é uma frustração atrás da outra. E aí não consegue. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? A melhor estratégia para o emagrecimento, sem dúvida nenhuma, na síndrome metabólica, é um exercício onde eu vou ter o foco no ganho de massa muscular, associado a HIIT ali no meio do treino, principalmente para o final. Não fazer muito exercício aeróbico antes do exercício, porque aumenta muito a miostatina, que é um hormônio que bloqueia o ganho de massa muscular. Precisa estar bem alimentado, precisa estar com uma boa alimentação do corpo e da alma, com o coração disposto a se conectar com a vida, se autopreservar e ter uma vida mais saudável, mais alegre e principalmente com menos doenças. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.